Fala galera, tudo bem? Sou eu, Marcelo Jodar, o sócio-gerente da Ocean Clean Port. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês um trabalho que nós realizamos abordando os aspectos principais da nutrição de peixes ornamentais, tá? Então, é um trabalho embasado em informações prestadas por médicos veterinários, pelos técnicos da New Life Spectrum e também pela nossa amiga e responsável pela operação da New Life Spectrum na América Latina, a nossa amiga Raquel Senna, da New Life Spectrum. Tá? Então, hoje nós vamos abordar os aspectos principais do alimento, né, da nutrição de peixes ornamentais. Vamos abordar a importância das proteínas, dos vegetais, dos carotenoides, e desmistificar um pouco algumas coisas que se fala por aí, que acabou virando dogma na nutrição de peixes. Então, vamos lá, porque a apresentação não é muito curta, então vamos começar logo, tá? Para esse vídeo não ficar muito grande. Lembrando que nós somos os importadores e distribuidores exclusivos para o Brasil das rações New Life Spectrum, que são consideradas mundialmente como uma das melhores rações premium do mundo, tá? Então, nos aspectos principais da nutrição de peixes ornamentais, eu começo sempre essa apresentação perguntando para vocês quanto vale a saúde dos seus peixes. Por que eu pergunto isso? Porque quando a gente tem um animal em cativeiro, sob nossa responsabilidade, nós temos que nos importar e preocupar ao máximo com a qualidade de vida e com a saúde que eles vão ter durante esse período que ficarem conosco, provavelmente até o final da vida, né? Um peixe confinado em um cubo de vidro, ele está ali apenas para o nosso desfrute, para o nosso prazer, para a nossa contemplação. É um hobby que envolve vaidade, tá? Só que envolve também vidas. E elas estão ali aprisionadas e nós temos a obrigação de tratá-las da melhor forma possível. Então, vamos começar logo, pessoal. Deixa eu só compartilhar com vocês os slides. Primeiro slide. Economizar em ração é gastar com medicação, tá? Por isso que a gente pergunta lá no início, quanto vale a saúde dos seus peixes? Porque economizar em ração é gastar com medicação, com certeza, gente. 50% da saúde dos peixes está diretamente relacionada à nutrição, tá? Os outros 50% a gente pode dividir, tipo, 40% qualidade da água e 10% diversos fatores, como genética, higiene, espaço e outros tantos, tá? Hoje em dia a gente vê o foco muito na qualidade da água. Claro que não deixa de ser importante, mas as pessoas gastam com equipamentos caríssimos, superdimensionam filtros com excesso de mídias, quando na verdade não é necessário tanta mídia para fazer uma filtragem eficiente, até porque mídias biológicas, se não tiver alimento para essas bactérias, como amônia e nitrito, elas não vão ocupar essas mídias, elas vão morrer, as colônias encolhem quando não há disponibilidade de alimentos. E as colônias voltam a se expandir lentamente quando aumenta essa disponibilidade de alimentos, que são os subprodutos da degradação, né, do ciclo do nitrogênio, amônia, nitrito, principalmente. Tá? Então, 50% da saúde está relacionada diretamente à nutrição, e nem sempre nós damos essa atenção especial que merece esse aspecto da criação de peixes ornamentais.
Tá? O que os peixes comem? Gente, os peixes apresentam hábitos alimentares definidos, mas não estritos. Queremos dizer com isso que os peixes são oportunistas. Eles comem o que tu jogar para eles, tá? De bom, de ruim, de vivo ou não, tá? Mesmo um peixe herbívoro, se passar por ele alevinos ou filhotes ou peixes menores de um outro exemplar, eles vão comer, tá? Então, o peixe é oportunista, ele não tem hábitos estritos. Um herbívoro não come apenas vegetal, parece uma contradição, né? Mas não. E um carnívoro não come apenas carne. Por quê? Por exemplo, os ciclídeos africanos herbívoros, ao ingerir algas, eles ingerem junto ovos de larvas, de insetos, de ovos de peixe, microcrustáceos, micromoluscos. Então, ao ingerir vegetais, eles ingerem proteína de origem animal. Isso, ao longo dos milhões de anos de evolução, essa proteína, mesmo que em pequenas quantidades, passou a fazer parte das necessidades e da dieta dos peixes herbívoros. Então, às vezes, a gente pega um peixe herbívoro, principalmente ciclídeos africanos, e seguimos à risca esse hábito, essa preferência dele por comer vegetal. E logo em seguida vemos os peixes perdendo de cor, os peixes definhando, emagrecendo, barriga seca, até mesmo bloat, que é uma doença típica dos ciclídeos africanos, e não entendemos por quê. E aí a gente vai fazer uma análise de tudo isso e vemos que o criador, que o tratador, que o tutor desse peixe está apenas oferecendo única e exclusivamente vegetais. Está faltando aquele percentual mínimo, mas que necessário, de proteína de origem animal. Claro que tu não vai dar uma proteína de origem animal de difícil digestão, tá? de lenta absorção. Tu tem que oferecer uma proteína animal de altíssima qualidade, que é de rápida absorção, fácil digestão, que o peixe assimile rapidamente, tá? Porque o trato digestivo dele é todo desenvolvido, principalmente para absorver e digerir vegetais. Da mesma forma, os carnívoros. Os carnívoros, quando se alimentam, quando ele abocanha uma presa, ele não está interessado se ali tem vegetais na mordida, no nicho que ele atacou, se tem plantas, se tem algo, ele vai engolir o que for. Se ele não conseguir expelir o vegetal, ele vai engolir. E essas fibras vegetais, ao longo da evolução dos carnívoros, também passou a ser importante na digestão do alimento ingerido pelo carnívoro. Então, prestem atenção nisso. Proteínas e aminoácidos. As proteínas são hidrolisadas a aminoácidos e, posteriormente, aproveitadas pelo organismo dos peixes. Mais importante que o percentual de proteína de uma ração, pessoal, é a qualidade dessa proteína, que precisa ser de fácil absorção e digestão, como eu falei anteriormente, e rápida assimilação pelo organismo dos peixes. De nada adianta um alto índice de proteína se o organismo levar muito tempo para assimilá-la. A gente vê isso muito na prática da fabricação de rações. Fábricas de rações anunciam um teor de proteína altíssimo, 50%, 55%, mas essa proteína é uma proteína de baixíssima qualidade, de difícil digestão, de lenta absorção. Então, não adianta nada. O trato digestivo do peixe vai acabar expelindo essa proteína antes que ela seja absorvida. Muito pouco dessa proteína será absorvida. E nós estaremos deteriorando a qualidade da água do nosso aquário, porque o peixe vai ingerir e não vai digerir. Vai expelir esse alimento na forma de fezes, e isso vai produzir amônia, a amônia vai produzir nitrito, o nitrito vai produzir nitrato, vai aumentar a matéria orgânica em decomposição, em suspensão na água, vai diminuir a transparência da água, teremos altos picos de amônia provavelmente, não teremos peixes saudáveis, porque eles não estarão ingerindo a quantidade necessária dos alimentos que eles precisam, principalmente proteínas, aminoácidos, carboidratos, tá? Então prestem atenção nisso. Principalmente, vamos dar um exemplo aqui no flower horn, a criação do flower horn, durante muito tempo, os robistas queriam potencializar, deixa eu fechar aqui para a gente conversar, os robistas queriam potencializar o coque, tá? Um coque enorme, um shape bem delineado e robusto, cores intensas, e ofereciam, e ainda muitos oferecem, rações com 60% de proteína, tá? Isso aí, realmente,
potencializa o coque e faz o peixe crescer mais rápido, mas a que custo? O custo é a degradação, a deterioração da qualidade de vida desse animal. Diminui a longevidade, diminui a saúde, aumenta a propensão de doenças. Nós vemos flower horror com problemas de constipação intestinal, nós vemos flower horror com problemas de BNC. Isso tudo é decorrência dessas mega dosagens de proteínas de não tão boa qualidade que se oferece ao animal. Tá? Então, prestem atenção nisso. Mais importante que uma alta dose é uma proteína que seja rapidamente assimilada. Não adianta tu dar 60% de proteína para o flower horn, se ele vai absorver disso apenas 30%, por exemplo, que a proteína não é boa. Então, tu oferece uma ração de 35% de uma proteína de alta absorção, como farinha de arenque, farinha de lula, farinha de krill, e o peixe vai absorver praticamente toda essa proteína. Então, ele vai estar absorvendo mais proteína numa ração de 35% de boa qualidade do que numa ração de 60% de proteína com má qualidade. Eu preciso pular o slide, tá? Existe um grupo de 10 aminoácidos que não podem ser sintetizados por vertebrados, inclusive os peixes. Esses aminoácidos que não são sintetizados pelos peixes são denominados aminoácidos essenciais, gente. Não pode faltar na dieta deles. Dessa maneira, são de grande relevância sob o ponto de vista da nutrição animal, tá? Pois devem ser suplementados na dieta. Uma vez que os peixes não conseguem sintetizá-los, eles devem ser suplementados. Então, quando vocês forem comprar uma ração, pesquisem e procurem nas informações dessa ração se existem aminoácidos, quais são os aminoácidos disponíveis nesse produto. Os aminoácidos essenciais são a arginina, a histidina, a lisina, a isoleucina, a leucina, a metionina, a fenilalanina, o triptofano, a valina e a treonina. Esses aminoácidos têm que ser incluídos na ração, pois os peixes não irão sintetizá-los a partir de proteínas, tá? Nem as proteínas vão conter puramente se nós não introduzirmos eles. O correto balanceamento dos aminoácidos de uma ração é importantíssimo, tá? Porque quando há desbalanceamento, não ocorre um aproveitamento total da proteína da dieta, e maior será a excreção de proteína pelas fezes e amônia na urina e brânquias. Foi o que nós falamos, tá? Uma ração deficiente, o peixe vai excretar mais, praticamente boa parte dessa ração que ele ingeriu, e com isso vai haver aumento de amônia na urina, vai ser expelida amônia pelas brânquias também, que é um mecanismo que o peixe tem para eliminar essa toxina do corpo. Então, a gente tem que cuidar muito isso, tá? Deixa eu ver uma coisa, tá? Estamos na sequência aqui. Outro aspecto importante a ser observado numa ração são as vitaminas e os carotenoides, tá? Hoje em dia a gente não se preocupa muito com vitaminas e quando fala em carotenoides, a gente quer carotenoides a qualquer custo, que façam o peixe abrir a cor, desenvolver uma cor muito rápido. Isso nós temos que ter cuidado com isso, eu vou explicar agora. As vitaminas têm fundamental importância para o crescimento, para a saúde geral, para a reprodução, para a coloração, para o reforço do sistema imunológico. Um peixe com deficiências vitamínicas, ele não vai ser um bom reprodutor, ele não terá cores vibrantes, tá? Ele vai crescer mais lentamente e não atingirá todo o potencial que a espécie pode propor ou que a genética desse peixe pode oferecer em relação ao crescimento. Ainda terá um reforço imunológico debilitado, ou seja, o peixe estará mais propenso a adoecer, tá? E os carotenoides, além das funções antioxidantes que são responsáveis, eles são também responsáveis pela coloração, tá? Mas hoje em dia, na fabricação de ração, nós vemos uma prática muito cruel. As fábricas, para diminuírem custos, pois carotenoides naturais são caros, eles incluem carotenoides sintéticos. Um grande exemplo disso é a astaxantina. A astaxantina sintética, ela é produzida, se não me engano, até a partir de derivados de petróleo, e ela é altamente cancerígena, tá? Mas é uma astaxantina de baixo custo,
que os fabricantes incluem nas suas formulações, e os peixes rapidamente, de cores vermelha, amarela e laranja, ficam com cores estúpidas de vibrantes, tá? Mas isso traz grandes problemas a médio e longo prazo, como câncer de fígado, principalmente, tá? E outros tumores que vão surgindo e a gente não associa que seja devido a esses carotenoides artificiais. E, inclusive, existem rações que tingem o aquário, tingem peixes que têm a base branca, eles ficam amarelo, peixes que têm a base amarela ficam laranja, e assim por diante. Tingem mídias, tingem lã de vidro, né, o perlon, tingem a água propriamente dita, por causa desses carotenoides sintéticos que são colocados. Foi o que eu coloquei aqui, é importante evitar carotenoides de origem sintética, pois apesar de um rápido tingimento dos peixes, são prejudiciais a longo prazo, trazendo complicações para o fígado e até câncer. Eu quero alertar, inclusive, que a indústria pesqueira, a aquicultura de corte, tem esta prática também de adicionar a astaxantina sintética em suas rações. Os salmões criados no oceano, mais em tanque-rede, eles não têm a oportunidade de se alimentar de seres que consomem a alga produtora da astaxantina natural. Então, a pele de um salmão de cativeiro, se não receber o aporte de astaxantina na ração, ele vai ter uma pele pálida. E isso comercialmente não é atrativo. O salmão tem aquela cor laranja típica, né? Então, o que as indústrias fazem? Colocam astaxantina na ração. Só que para colocar uma astaxantina natural, sairia muito caro. O que eles fazem? Colocam astaxantina sintética na ração. Então, a gente, quando consome um salmão de cativeiro, está correndo o risco também de absorver estas toxinas que vêm na astaxantina sintética. Os minerais e os oligoelementos ou elementos traços, tá? Os minerais, que são os macrominerais propriamente ditos, são necessários em larga escala e atuam principalmente na constituição óssea dos tecidos e as funções do equilíbrio osmótico, tá? O cálcio, o fósforo, o magnésio, o potássio, entre outros, são os minerais, os macrominerais importantes que existam na formulação de uma ração, tá? O equilíbrio osmótico é o equilíbrio das células com o meio, tá? Uma água mais densa, uma água mais dura, uma água mais mole, as células tendem a se equilibrar com esse meio, tá? É um equilíbrio que se faz gradual para evitar que as células explodam e o peixe venha a óbito. A deficiência desses minerais pode, sim, trazer deficiência no equilíbrio osmótico e o peixe apresentar doenças e até, se as deficiências forem muito grandes, morrer. Os microminerais ou os elementos traços também são necessários, só que eles são necessários em pequena quantidade, em pequena escala, tá? Mas eles são, mesmo assim, essenciais para as funções metabólicas, neurológicas, coloração, até a reprodução. Temos o cromo, o cobre, o ferro, o iodo, o manganês, o selênio, o zinco, entre outros tantos. Pessoal, eu tô falando um pouco rápido porque o vídeo, a palestra é longa, tá? Então, é importante, mas é longa, e aí se torna monótono e o tempo de exposição será muito grande. Mas a gente vai fazer mais vídeos depois abordando cada aspecto desses, principalmente, tá? Os lipídios e ácidos graxos, agora nós vamos falar. São nutrientes essenciais para os peixes, tá? Eles são fontes de energia mais prontamente disponíveis em quantidade do que as proteínas e os carboidratos, tá? Os lipídios desempenham muitas funções no organismo. Lubrificação do trato digestivo, o suporte de energia, fontes de ácidos graxos essenciais, serve de componente estrutural de tecidos, aumenta a palatabilidade e age sobre a regulação de diversas funções do organismo. Os lipídios são gordura, gente. O excesso de gordura na dieta alimentar pode causar uma queda no desempenho ao piorar a conversão alimentar. Aí nós vemos uma prática também das fábricas, dos fabricantes de ração, que é colocar muita gordura na ração, porque gordura é palatável, tá? Aumenta a palatabilidade da ração. Às vezes tu oferece uma ração barata, de baixíssima qualidade, e o peixe vem, abocanha e come avidamente, e tu pensa, bom, essa ração é boa, porque o meu peixe adorou. Não, gente, o teu peixe está sendo enganado, infelizmente.
o teu peixe está sendo enganado a comer essa ração, porque ela tem muita gordura e gordura atrai. A gente não gosta de fritura, a grande maioria. Batata frita não é maravilhosa, hambúrguer ou frito, mas faz bem. A gente sabe que não faz bem em grande quantidade. Da mesma forma, a gordura, o lipídio em excesso na dieta dos peixes, tá? Uma coisa que é importante dizer, eu tinha visto aqui e estudei para vocês, assim, ó, uma ração cara, importada, por exemplo, a New Life Spectrum, tá? Às vezes tu compra uma ração cara, investe, faz o sacrifício, joga para o teu peixe não come sem vontade no início, ou nem come, pega e cospe, diz, pomba, essa ração caríssima, meu peixe não come, agora eu ofereço essa aqui baratinha, nacional, e o peixe come que nem louco. O pobre do infeliz do teu peixe, como eu falei, está viciado, e a outra ração que tem baixa gordura, baixo índice de gordura, a importada, a New Life Spectrum, por exemplo, não tem esse nível de gordura e não atrai o peixe dessa forma. No próprio anúncio da New Life Spectrum, a gente informa que não tem estimulante de sabor artificial. Tá? O peixe tem que aprender a comer a ração, como ele come na natureza o alimento dele. Tá? Então, com o tempo, ele vai se habituar. Vocês peguem a ração, por exemplo, que compraram o peixe não está tão atraído por ela, e misturem diariamente com a ração que ele adora. E ofereçam, ele vai começar a comer. Primeiro 10% da ração que ele não quer comer e o 90% da que ele estava acostumado. No dia seguinte, 15% da que ele não quer comer e 85% da outra. No outro dia, 20% da que ele não queria comer, 80% da outra, e assim sucessivamente. Em 10 dias, por exemplo, vocês estarão oferecendo só a nova ração e o peixe vai estar comendo, estará com saúde, com vigor reprodutivo, com vigor físico, com coloração, e vocês sabem que não estarão oferecendo um alimento de baixa qualidade para ele, com isso melhorando a saúde do peixe, aumentando a longevidade, aumentando o vigor reprodutivo e melhorando a qualidade da água do seu aquário. Os ácidos graxos essenciais, basicamente, são o linolênico, que é o ômega 3, e o linoleico, que é o ômega 6, tá? Eles devem ser supridos também na dieta, assim como os aminoácidos, tá? Pois os peixes têm capacidade limitada de sintetizá-los, tá? Eles são muito importantes para que os peixes mantenham a flexibilidade de suas membranas celulares, sob condições de baixa temperatura da água, tá? Se os peixes tiverem deficiência de ácidos graxos essenciais, e houver problema de temperatura, por exemplo, deu um problema no teu aquecedor e a água cair, a temperatura cair muito rápido, os peixes sofrerão muito mais do que um peixe bem nutrido com ácidos graxos, tá? Um peixe que se alimente de uma ração rica em ômega 3, ele vai suportar muito melhor quedas de temperaturas, tá? Anotem isso é muito importante, gente. E onde se obtém ômega 3 e ômega 6? Principalmente em peixes de água fria. Peixes de água quente, peixes tropicais, que são usados para fazer a farinha de peixe que compõe a ração, são mais pobres em ômega 3 e ômega 6. Os peixes de água fria são mais ricos. Os próprios peixes precisam desse ácido graxo para suportar essas temperaturas. Então, leiam nas informações da ração que você utiliza que tipo de peixe compõe o ômega 3 dessa ração. Tipo de farinha de peixe compõe essa ração. Por exemplo, novamente, a New Life Spectrum tem o arenque, que é uma espécie de sardinha do Atlântico Norte, de águas frias, riquíssimo nesses ácidos graxos essenciais, tá? As deficiências de ácidos graxos essenciais ou de seus precursores na ração causam diminuição de crescimento, piora da conversão alimentar, aumento da mortalidade, aumento de líquido nos músculos, ulcerações nas nadadeiras, degeneração de gordura no fígado, aumento da taxa respiratória, diminuição dos níveis de hemoglobina. Então, às vezes, a gente vê um peixe cheio de nadadeira ruída, podridão das nadadeiras, e atribuímos somente a má qualidade da água ou a bactérias. E, às vezes, é deficiência nesses nutrientes que deveriam estar presentes na ração, tá? Às vezes, vemos peixes com tumores, inchando, problema de fígado, também é deficiência de ácidos graxos essenciais. Às vezes, vemos peixes ofegantes,
rapidamente atribuímos a amônia a nitrito, e novamente, a gente, ao fazer o teste, vai ver, não, mas minha amônia está boa, meu nitrito está bom, o que eu devo fazer? Trocar a água, mas eu não achei problema na água. E nem vais achar, porque o problema não é na água, é na deficiência nutricional do teu peixe. Está faltando ômega 3, está faltando ômega 6. Tá? Então, as indústrias nacionais, para baratearem custo, principalmente as nacionais, tá? A gente tem um maior conhecimento, para baratearem custo de produção, e até porque a farinha de peixe disponível no mercado nacional não é de alta qualidade, a de alta qualidade é exportada, fica aqui, a farinha é feita com vísceras de pescado, escama, cabeça, espinhas, tá, do peixe. Essa farinha de peixe é de baixíssima qualidade, de lenta absorção, de lenta digestibilidade, difícil assimilação pelo organismo e pobre em ácidos graxos. E a maioria das rações utiliza proteína de soja, tá, transgênica, e farinha de peixe, farinha de sangue, farinha de ossos. Tudo isso são proteínas de baixíssima qualidade que vão diminuir a conversão alimentar, não vão oferecer as proteínas necessárias e os ácidos graxos vitais, essenciais para o metabolismo e todas as necessidades dos peixes do seu aquário. Carboidratos. Carboidratos, aí temos que ter noção do que são, tá? Eles são um dos maiores nutrientes ao lado das proteínas e lipídios. Eles são abundantes nas plantas, pois são a forma de armazenamento de energia. Eles são classificados em 3 grupos principais: monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Novamente, voltamos à prática da indústria de ração de introduzir carboidratos de origem terrestre, vegetais de origem terrestre, trigo, milho, farinha de alfafa, farinha de outros vegetais terrestres, tá? E os peixes têm uma certa dificuldade de digerir, assimilar carboidratos de origem terrestre, porque na natureza eles não ingerem esse tipo de carboidrato. Então, deem preferência também para uma ração que ofereça vegetais de origem aquática, algas marinhas ou vegetais de água doce, mas todos vegetais de origem aquática, porque os peixes têm essa capacidade, estão adaptados ao longo da sua evolução de digerir, de assimilar, de absorver os carboidratos oriundos desses vegetais de origem aquática. Os peixes herbívoros e onívoros, mas que possuem vegetais incluídos na sua dieta, como goldfish, ciclídeos africanos e carpas, digerem com maior facilidade os carboidratos, devido à microflora especializada no aparelho digestivo dessas espécies. Mas outros peixes, como os carnívoros, não têm essa facilidade. Então, se você oferecer uma ração que oferece carboidratos do milho, por exemplo, ou da alfafa, será mais difícil ainda o peixe assimilar. Ao passo que, se forem de algas marinhas, por exemplo, serão absorvidos muito mais facilmente. As fibras dos vegetais. A pequena capacidade do tubo digestivo e o curto tempo de passagem, e mais a baixa temperatura que os peixes vivem, né, mesmo que seja 25, 26 graus, é uma baixa temperatura para esse tipo de metabolismo do meio em que eles vivem, e a pouca atividade microbiana fazem com que os peixes apresentem baixa digestibilidade de alimentos fibrosos. Claro que com exceção dos herbívoros, que possuem um trato digestivo relativamente maior. Então, a gente vê hoje em dia, virou moda dizer que a ração é rica em fibra. Como assim? Como assim, gente, é rica em fibra? Quanto de fibra é necessário para fazer bem aos nossos peixes? Não é bem assim. O uso de altos percentuais de fibra na dieta de peixes é questionado por diversas razões. Não possuem valor energético significativo, a existência de trato intestinal curto e pouca utilização da fibra, a fibra vai passar muito rápido, o aumento da motilidade do trato gastrointestinal, que é o TGI, consequentemente aumentando a velocidade de passagem dos alimentos e que diminui a absorção de outros nutrientes. Além disso, o excesso de fibras limita a ingestão total. O aumento da motilidade, assim, a fibra por si só, ela aumenta as funções intestinais, né? Até o ser humano, ao ingerir alimento com fibra, vai ter uma melhora na sua digestão, no seu trato intestinal,
terá menos problemas de constipação, de prisão de ventre e tal. Mas essa fibra vai fazer também o alimento ingerido passar mais rápido, tá? E passando mais rápido, a absorção dos nutrientes será dificultada, porque o alimento vai entrar no peixe e devido a essa facilidade de digestão, de motilidade do intestino, ele vai passar rapidamente até sair pelo ânus na forma de fezes. E esse tempo mais rápido vai diminuir que o peixe absorva nutrientes que seriam importantes e necessários, presentes na ração, e vão ser expelidos praticamente íntegros, novamente piorando a nossa qualidade da água. Além disso, o excesso de fibras vai aumentar a sensação do peixe estar saciado, alimentado, estufado, cheio, e ele vai diminuir a ingestão total de alimentos. Diminuindo a ingestão total, vai diminuir novamente a ingestão dos nutrientes que eles precisavam estar ingerindo e não estão ingerindo, porque essa ração é cheia de fibra e ele está sendo novamente enganado, e aí pensando que está saciado, pensando que está satisfeito, e o peixe para de comer, e ele vai estar só produzindo fezes, sujando a tua água, e não vai estar recebendo o aporte de nutrientes necessários para a sua saúde e prosperidade dentro do seu tanque. Notas importantes, gente. Por isso é importante rações com probióticos digestivos, porque os probióticos digestivos, eles melhoram essa absorção de nutrientes, tá? Uma ração sem probióticos e com alto teor de fibra, por exemplo, vai piorar mais ainda essa capacidade de absorção dos nutrientes. Ao passo que se tiver probióticos digestivos, vai mitigar, diminuir um pouco esse problema de uma ração que você ofereceu com alto teor de fibra. O importante é não oferecer teor de fibra alto e oferecer probiótico digestivo. Hoje em dia também virou moda toda a ração dizer que é rica em probióticos digestivos, mas, gente, probiótico nada mais é que bactérias, são algas. São bactérias com funções hepáticas, com funções digestivas também. Elas estão lá no trato intestinal. E o que acontece? Essas bactérias ajudam na absorção dos nutrientes, mas elas são sensíveis a altas temperaturas. Bactérias probióticas não suportam mais do que 60 graus Celsius de temperatura. E um processo de extrusão de uma ração normal, ele ultrapassa esse processo. Então, se os probióticos são introduzidos no início do processo de formulação, ao passar na extrusora, esses probióticos serão destruídos. Tu vai estar oferecendo cinza de probiótico para os teus peixes, pensando que estás oferecendo uma ração rica em probiótico e às vezes pagando até mais por isso. A New Life Spec tem uma ração chamada Probiotics, que ela tem um processo todo especial, que a torna um pouco mais caro até por isso, mas que garante 3 milhões de probióticos digestivos por grama de alimento. Como é feito esse processo a fim que os probióticos não sejam incinerados na extrusão? Primeiro se formula a ração sem os probióticos e se faz o processo de extrusão a quente normal, formando os pellets da ração. Após isso, aí a ração está composta, formulada com os ingredientes dessa formulação probiótica, sem os probióticos. Depois, se desconstrói essa ração, se moe ela, reduzindo ela a pó. E se introduz a frio os probióticos na ração. E, novamente, se reextrusa, mas em um processo a frio, com muita umidade, que não seria suficiente para manter essa ração no pote, sem ela mofar, sem ela estragar. Mas o que é que se faz, então, para garantir a qualidade? Se seca essa ração em túnel de vento, sem calor, tá? De forma que os probióticos não sejam mortos neste processo. Então, tu garante, quando tu recebe essa ração em casa e oferece os peixes, no mínimo 3 milhões de probióticos digestivos por grama. Eles colocam mais, mas eles garantem, no mínimo, 3 milhões em qualquer análise laboratorial. Outra nota importante, os vegetais são fontes de vitaminas, carboidratos, carotenoides e das próprias fibras. É importante que sejam de origem aquática, como eu falei, pois os peixes estão mais adaptados para a digestão desses tipos de vegetais. O alho é um dos mais importantes vegetais a serem incluídos nas rações, pois serve como reforço do sistema imunológico, estimulante do apetite e atua como preventivo contra verminoses do trato digestivo. É muito importante introduzir e incluir rações com alho. É outro ingrediente da moda, gente.
Mas ele também por exemplo, a vitamina C, que o alho é rico, ela é termossolúvel, hidrossolúvel, não lembro agora qual, mas acho que é hidrossolúvel, né? A vitamina C precisa ser estabilizada para não se dissolver em líquido. Então, é importante que ela seja incluída em um processo da fabricação que os líquidos já estejam reduzidos na massa, na pasta que é formulada, tá? Então, tenham cuidado com isso também. Procure se informar como é o processo de fabricação das rações que vocês adquirem. Tá? Considerações finais e muito importante, gente. Tomem isso como um ABC, uma regra para escolher as rações que oferecerão aos seus peixes. Economizar em ração é gastar com medicação, tá? Porque não tem como. Se tu comprar ração barata, tu vai ter problema de saúde nos teus peixes. E vai ter que gastar com medicação, destruindo assim a tua biologia, as tuas plantas, e nem sempre é garantia que o peixe vai sobreviver aos tratamentos. Insumos de qualidade não apresentam baixo custo. Portanto, se uma ração for barata, não terá como ser boa. E se ela for boa, não terá como ser barata. É simples, gente. Não tem insumo de alto grau de qualidade barato. Então, como tu vai fazer uma ração barata dizendo que colocasse farinha de lula gigante do Pacífico, farinha de krill da Antártida, farinha de arenque lá do Atlântico Norte, capturada na Noruega ou no Canadá? Como tu conseguiu colocar esses ingredientes caríssimos e a ração foi barata? Só se tu colocou muito pouco. Se tu colocou muito pouco, não é suficiente. Se tu colocou muito, tu não vai conseguir fazer uma ração barata. Então, desconfie. Se for barata, não será boa. Se for boa, não será barata. E se oferecer uma ração barata, dizendo ser boa, desconfie. Pois isso é impossível, tá? É isso, eu quero agradecer a vocês todos pela paciência. Quero agradecer ao Dr. Rodrigo Mabilha, médico veterinário, onde a gente se embasou para tirar essas informações dessa apresentação, aos técnicos da New Life Spectrum, a própria CEO para a América Latina e Ásia, que é a nossa amiga, a senhora Raquel Senra, tá, da New Life Spectrum, e quero deixar o convite para se inscreverem no nosso canal, o Meus Peixe Channel, o canal Ocean Clean Import, seguirem-nos no Instagram com Ocean Clean Import, no Facebook com Ocean Clean Import, no Facebook também como Meus Peixe Channel, tá? Entrem nos nossos grupos de WhatsApp, façam perguntas, escrevam-nos através do e-mail contato@oceancleanimport.com.br, tirem dúvidas, peçam informações, materiais, temos materiais digitalizados para mandar para vocês, tá? Pesquisem o nosso site www.oceancleanimport.com.br, mais informações sobre os produtos, quem vende os nossos produtos legalmente, e assim a gente vai conseguir oferecer um produto de qualidade no Brasil, no mercado nacional, e que venha trazer saúde, qualidade de vida aos nossos tão amados pet fishes, tá? Valeu, pessoal, agradeço mais uma vez, e até o próximo vídeo.